Olá pessoal, você sempre quis ser um mágico, mas a coruja com a sua carta de Hogwarts parece ter se perdido no caminho. E em Breakbills também não te chamaram? Você sonha com uma carreira de ilusionista, mas até sua avó dorme com aqueles velhos truques com cartas? Não se desespere. Hoje nós revelaremos os truques mais incríveis e qualquer um pode repeti-los. Então coloque sua cartola, faça seu estoque de coelhos e abracadabra! Sal que desaparece. Começaremos com um truque que um mágico chamado Smudini apresentou no programa America's Got Talent e que simplesmente conquistou os juízes. O sal não parece ser algo muito mágico, mas nas mãos de um verdadeiro mestre, ele se torna capaz de fazer coisas incríveis. Primeiro, o sal do saleiro é derramado dentro da mão fechada e então ele desaparece. Mas só para aparecer magicamente na outra mão alguns segundos depois, e em seguida, de novo. E o Smudini faz isso não só com o sal, até mesmo a bebida do copo dos juízes adquire estranhas propriedades mágicas em suas mãos e de repente começa a se teletransportar. Será que isso é mágica de verdade? Para dominar este truque, não é preciso passar em nenhum exame em uma universidade mágica. Tudo o que é preciso é preparar antecipadamente um simples dedo falso. Os mágicos costumam usar tais adereços e por boas razões. Olhe bem para as mãos. Aqui, o Smudini abre o pote de sal, o dedo falso está na sua mão esquerda e em um segundo ele já vai parar no punho fechado. E agora, se você olhar com atenção, o objeto está no polegar da mão direita. Opa, e mais uma vez, ele está na mão fechada. É possível realmente repeti-los quantas vezes quiser, contanto que o material não termine e o público não perceba o truque nas suas mãos. Para isso, o Smudini consegue distrair de maneira profissional a atenção do público para a outra mão. Não podemos negar que ele é um verdadeiro mestre. Engolindo bexigas. É provável que muitos de vocês já viram no cinema e talvez na realidade como os ilusionistas engolem sabres, espadas e outros objetos afiados que não foram feitos para serem comidos. Mas podemos evitar truques tão perigosos, já que podemos facilmente substituir uma espada comum por uma de ar. Sim, engolir uma bexiga não é menos impressionante, se você abordar isso de forma criativa. Veja você mesmo, um enorme balão de borracha. Isso é uma coisa que não deve caber dentro de uma pessoa, mas o ilusionista a devora tão facilmente como se o processo não lhe causasse nenhum desconforto. Bem, talvez um pouquinho, mas no final, essa bexiga já até começa a parecer um pouco apetitosa. Qual é o segredo? Já vamos dizendo de cara que é uma questão de preparação. Antes de entrar no palco, você precisa preparar a bexiga. É necessário perfurá-la na ponta com uma agulha, não do lado por onde se enche, pelo outro lado. É preciso fazer vários furos, com muito cuidado, atravessando de um lado a outro para obter um número de par de buracos. Quanto mais rápido você quiser fazer o truque, mais buracos precisará. Depois de concluir esta preparação, você pode prosseguir para a mágica. É preciso inflar o balão como se faz normalmente, mas com muito cuidado para que o ar não chegue nos buracos antes da hora de começar a vazar. Neste momento, você pode apenas conversar com o público, fazer uma piada ou fazer algo mágico, para que todos se distraiam do balão. A única coisa que falta fazer é colocar a bexiga na boca, deixando a ponta com os buracos para fora, e lentamente pressioná-la com a língua, devagar, girando a bexiga dentro da boca. O ar sairá pelos buracos e a bexiga vazia gradualmente ficará totalmente na boca. Só falta escondê-la na bochecha e conversar com o público. Assim como qualquer outro truque, esse aqui também requer treinamento, mas assim que você sentir que controla bem o balão e a língua, pode adicionar mais entretenimento e fazer movimentos durante o truque, como se estivesse realmente engolindo a bexiga. Só não vai engolir de verdade. Oreo mágico. Você gosta de Oreo? Claro que sim, quem não gosta? E como exatamente você costuma comer esses biscoitos? Morde completamente ou talvez faz como os fabricantes aconselham, primeiro divide em duas partes e depois lambe o recheio? Ou você prefere colocar o biscoito inteiro na boca enquanto tenta contar à sua família como foi o seu dia? Você bebe leite ou café com Oreo? Talvez chá ou suco? A verdade é que podem haver muitas maneiras. Algumas pessoas simplesmente comem o creme e em seguida juntam os biscoitos novamente
novamente e os colocam na caixa. Isso é pura maldade. Mas não se preocupe, porque um mágico experiente pode facilmente restaurar o recheio perdido em apenas alguns segundos, sem movimentos misteriosos com as mãos e sem feitiços ou varinha mágica. O creme simplesmente aparece como se brotasse do nada. Mas se você entende de mágica, provavelmente já sabe que não é possível criar nada do nada. Essa regra sempre funciona e esse caso não é exceção. E você pode criar um truque similar se não usar Oreos comuns, mas colocar alguns marshmallows dentro da bolacha. Na verdade, estes adereços comestíveis podem até mesmo ser comprados prontos. Mas se você não estiver preparado para grandes despesas e estiver apenas começando sua carreira como mágico, terá que fazer tudo manualmente. E é muito mais fácil do que parece à primeira vista. Afinal, marshmallows são muito macios, o que significa que podem ser espremidos de tal forma que pareçam que não há creme entre as camadas do biscoito. E então basta soltar devagar para o recheio aparecer num passe de mágica. As correntes da morte. O norte-americano Criss Angel é uma figura famosa no mundo da mágica e das ilusões, e ele pode usar em suas mágicas até mesmo uma corrente comum que encontrou no quintal. Esse truque é frequentemente chamado de correntes da morte, e o nome é merecido. O mágico enrola a corrente em volta do pescoço, entrega as extremidades para o público ou para seus assistentes, e então, depois de fazer uma pausa dramática e reunir toda a sua força, ele dá a ordem. 3. E a corrente é puxada dos dois lados, mas sai do pescoço do mágico sem lhe causar nenhum dano e sem se partir. Um bom efeito? E como? O público fica muito tenso. No entanto, este truque está longe de ser tão perigoso quanto parece à primeira vista. Como acontece com qualquer outro truque, tudo não passa de um truque de mãos. As correntes são reais e podem ser feitas de qualquer material, até mesmo o mais resistente. A chave do mistério é como o mágico enrola a corrente em volta do pescoço. Se você olhar da plateia, parece que elas foram enroladas no pescoço várias vezes, e além disso, de maneira bem justa. Mas se você mudar o ângulo de visão e olhar de cima, fica claro que a parte de trás da corrente forma um laço, ou seja, a corrente não está enrolada no pescoço, ela apenas está colocada para parecer que foi enrolada. Só é preciso encher o público de medo para que cada um dos espectadores acredite que o mágico arriscará sua vida. Algumas respirações profundas, sobrancelhas tristemente deslocadas, um puxão forte e pronto, você nasceu para ser um mágico incrível. O pescoço e a corrente. Você já ouviu falar de um ilusionista chamado Dínamo? Ele é um mágico britânico incrivelmente legal que provoca gritos entusiasmados no público em cada apresentação e deixa os céticos sem entender como ele conseguiu fazer tudo dar certo. E mesmo depois de alguns anos, seus truques continuam sendo incrivelmente legais. Oh my goodness. Por exemplo, este truque com uma corrente que corta o pescoço do mágico. Pedimos às pessoas que se impressionam para não olharem para a tela, porque a imagem é bastante desagradável. O mágico força a corrente e, voilá, ela fica embaixo da pele. Oh, don't do that. Oh my God. E depois sai sem causar nenhum dano. Oh, flippin' heck, Tucker. Porém, a coisa mais surpreendente é que a corrente tem uma bala de hortelã, igual a que o Dínamo tinha acabado de pôr na boca. É pura mágica. Bem, na verdade, tudo é muito mais complicado, obviamente, mas é também mais interessante. Como você já entendeu, uma das coisas mais importantes nesse truque é a sua preparação. Certamente o Dínamo tem alguns segredos e materiais especiais, mas para repetir o truque, você só precisa de cola bastão. É necessário passá-la no pescoço e pressionar com muita força uma corrente ou linha. Pode ser um pouco desagradável, mas a mágica requer sacrifícios. Apenas alguns segundos e agora já parece que o fio, ou a corrente literalmente cortou sua garganta e passou por ela. Não esqueça de fazer uma cara de sofrimento. Mas e a bala de hortelã? Vocês devem estar se perguntando. Bem, essa parte é bem simples. Você precisará de 2 balas. Uma delas você tem que comer na frente de todo mundo e segurar a outra na mão junto com a corrente. Veja bem, a mão esquerda do mágico está fechada como se houvesse mais corrente do que o necessário. O resto é só uma questão de destreza e treinamento. Truque com moeda.
Bem, é impossível não revelar um bom e velho truque com moeda, não é mesmo? O Dínamo também pensa assim e, portanto, aprendeu a controlar os trocados como um verdadeiro mago. É tudo muito simples, ele gira uma moeda, ela roda na mesa até o ilusionista e naquele segundo, quando a moeda está pronta para cair no chão, o Dínamo de repente a pega no dedo e a moeda continua a girar como se nada tivesse acontecido. Agilidade incrível. Mas só a destreza não é suficiente aqui, já que esse truque requer uma preparação obrigatória. Se você olhar de perto, você pode ver que a unha no dedo indicador do mago é diferente de todas as outras. E isso não é uma coincidência, já que esse adereço é muito importante. Para repetir o truque do Dínamo, você precisa de 2 moedas de uma só vez, a normal e outra com um pequeno segredo, um buraco. Nesse buraco você precisa prender um fio fino e depois colocá-lo em um prego falso ou simplesmente prender ao seu dedo usando uma fita adesiva dupla face. Agora a moeda vai rodar na ponta do seu dedo e não vai cair. Mas isso não é tudo. Ainda falta o momento certo. De maneira imperceptível, incline a mesa em sua direção para definir a direção da moeda. Gire-a e nesse momento, quando ela estiver quase na borda, gire a outra moeda que está presa ao seu dedo. Não se esqueça de deixar a mão com o segredo debaixo da mesa. Bem, agora só falta levantá-la no momento certo e o truque está pronto. A moeda no fio para quase que imediatamente. Por isso, para melhorar o efeito, você pode aproximá-la da boca e soprá-la um pouco. Ei, amigão! Você quer conhecer algumas tecnologias novas e uns gadgets legais? Sua mente já está no futuro? Você adora máquinas enormes e não pode imaginar sua vida sem robôs? Então dê uma olhada no Tech Zone e veja um monte de vídeos sobre essas coisas. Ficou interessado? Ótimo! O link está na descrição.